Imagina que você conseguisse usar o seu conhecimento de programação para criar uma aplicação que vendesse 10 mil dólares num único dia. Seria muito legal, né? Então, tem esse cara chamado Pieter Levels que ele não precisa imaginar isso, porque isso foi exatamente o que ele fez. E você vai se surpreender quando você entender realmente do que se trata essa aplicação. Bem, vamos lá. Quando você ouve falar que alguém faturou 10 mil dólares em um único dia com uma aplicação web, você deve pensar que esse cara criou algo extremamente inovador, algo que nunca ninguém viu, algo que é totalmente inédito e que provavelmente é muito complicado. E eu vou te falar que você não está exatamente errado, mas também não está exatamente certo. Então deixa eu te explicar o que o Pieter Levels fez, tá? Ele criou uma aplicação que utiliza inteligência artificial para gerar avatares, tá? São essas imagens que você pode utilizar no teu perfil, por exemplo. Só que não é um avatar aleatório, não é um avatar qualquer, não. Ele é um avatar, uma foto de profile baseada nas suas próprias fotos. Então o teu processo é o seguinte, você vai subir para lá mais ou menos aí umas 20 fotos, variando luz, variando um pouco o cenário, variando a sua posição e a sua expressão. E depois que você fizer isso, ele vai rodar uma inteligência artificial com essas fotos e ele vai te devolver, ele vai te entregar 100 imagens completamente inéditas feitas pelo computador. Aqui no site dele tem uma demonstração do que essa inteligência artificial é capaz de fazer. Aqui em cima a gente tem as fotos que ele subiu e aqui embaixo, conforme você vai rolando, você vai vendo as fotos geradas por computador. Algumas no estilo de cartoon, pintura, desenho 3D e outras mais fotorrealistas. Você pode perceber que algumas dessas fotos vão ter inclusive alguns temas, como zumbis, por exemplo. E outras como tipo, sei lá, vikings ou coisas históricas. Todas essas fotos aqui elas foram feitas por inteligência artificial. E isso é extremamente incrível, tá? Mas como que ele faturou então esses 10 mil dólares com essa aplicação? Acontece que o modelo de negócios dele é o seguinte. Como eu falei, você vai subir aí mais ou menos 20 fotos e vai receber de volta 100 imagens geradas por computador. Mas para isso, você vai pagar aí 30 dólares. 30 dólares era o valor que ele estava cobrando lá no lançamento da aplicação. E foram esses 30 dólares dos usuários que fizeram com que ele faturasse 10 mil dólares no único dia. Então quer dizer que nesse dia de lançamento ele fez mais de 300 vendas. Se você acessar o site dele no dia de hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, esse preço já não é mais 30 dólares, agora é 40 dólares, tá? Então o volume estava tão bom, tão grande, que ele decidiu aumentar para tentar aumentar um pouco o lucro dele. E até aí tudo certo, né? Afinal de contas, ele tem uma aplicação que gera imagens com inteligência artificial. O que você vai fazer com essas imagens? Aí eu não faço a menor ideia. E talvez você ache que vale os 40 dólares, mas possivelmente você acha que não. E você vai achar ainda mais que não vale os 40 dólares quando eu te falar que dá para você gerar esse tipo de imagem de graça. É isso mesmo, dá para você gerar esse tipo de imagem de graça utilizando exatamente a mesma tecnologia que ele utilizou. Porque, na verdade, a parte da aplicação dele de inteligência artificial de fato é open source, não foi ele que construiu. A tecnologia que ele utiliza para criar essas imagens se chama Stable Diffusion e ela é open source, você pode instalar até no seu computador e rodar ele, criar diversos tipos de imagens, seja via texto ou seja via treinamento. No caso da ferramenta dele, você vai subir aquelas 20 imagens e ele vai utilizar essas 20 imagens para treinar a inteligência artificial. Uma vez treinada, ela vai conseguir gerar imagens completamente inéditas a partir das fotos que você subiu. E aí, ela nem vai gerar as mesmas posições que você subiu, não. Ela vai entender quem você é e vai criar um desenho completamente original em cenários completamente diferentes. E esses cenários vão depender muito do prompt, que é exatamente os comandos que você entra para direcionar qual tipo de estilo, ou qual tipo de desenho, ou qual tipo de imagem você quer de resultado. E no caso da aplicação dele, ele tem um prompt pronto que vai servir para todos os usuários. Isso quer dizer que ainda é mais limitado você utilizar a ferramenta dele do que se você instalasse na sua máquina o Stable Diffusion e fizesse você mesmo. E esse ponto é muito importante, tá? E eu queria fazer esse vídeo exatamente para te mostrar que para criar um negócio você não precisa criar algo novo, extremamente inovador, você só precisa resolver um problema. E aí você deve estar totalmente bugado agora, porque peraí, ele não resolveu problema nenhum, né? Ele pegou algo que já existia, que é open source, e ele simplesmente está vendendo isso. Na verdade, não.
Eu brinquei um pouco com essa tecnologia e eu criei essas imagens aqui. E o negócio é o seguinte, eu levei mais ou menos, sei lá, meia hora, uma hora só para configurar a ferramenta para que eu pudesse então gerar as imagens. Acontece que o problema que ele está solucionando é simplesmente pegar uma tecnologia e tornar ela de fácil acessibilidade para o usuário comum. Como eu falei, o processo de instalação, apesar de ter vários tutoriais que tornam ele um pouco mais fácil, ele tem um nível de complexidade que pra gente que é programador é tranquilo, mas para o usuário comum não é. Então o usuário comum dificilmente faria todo o processo e chegaria até o final para conseguir gerar suas próprias imagens. Então o que esse cara está fazendo é exatamente tornar acessível esse tipo de tecnologia e facilitar para que qualquer pessoa consiga utilizar. E é por isso que ele cobra os $30, agora $40. Isso leva a gente a outro pensamento que a gente sempre tem que ter quando a gente está criando um produto, tá? Às vezes o produto que a gente está criando, ele não é para um usuário que é exatamente igual a gente. Então, por exemplo, eu instalei a ferramenta, eu não comprei as imagens, eu instalei a ferramenta e eu utilizei a ferramenta porque eu sou um programador, porque eu sou curioso, porque eu tenho esse tipo de interesse, mas eu conheço diversas pessoas que não fariam isso. Então, às vezes, criar um produto para uma pessoa que é diferente de você vai ser a chave do sucesso. E nesse caso, teu produto pode ser muito mais simples do que seria para você mesmo. No caso do produto do Peter Levels, o processo é o seguinte, você sobe as suas fotos, depois de algumas horas você vai receber as imagens geradas pela inteligência artificial. É simplesmente uma página que vai pegar as imagens que o usuário fez upload. Cara, é muito simples criar isso. Qualquer programador iniciante cria e depois ele vai passar isso para o back-end ali, que está rodando a inteligência artificial. Claro que tudo isso vai ter um custo de servidor, né, que está sendo bancado por esse valor que o usuário paga, mas provavelmente esse custo não vai chegar a $30, $40 por usuário ou por treinamento da inteligência artificial. Então não tem como saber ao certo, mas eu diria que boa parte desse faturamento é de lucro. Então olha só um mundo de oportunidades que existe para quem sabe programação, e se você tá de olho, se você tá com o olho aberto para o empreendedorismo, então dá para você criar umas coisas bem interessantes, às vezes de uma forma muito mais simples do que você imagina. Então já pensou você aí criar um projeto que não precisa gerar $10 mil num dia, né? Mas que gerasse $10 mil num mês de faturamento, seria muito legal, né? E o primeiro passo para conseguir isso é exatamente saber programar. E nisso, é claro que eu posso te ajudar com o nosso curso de desenvolvimento web Full Stack Programador BR, que nesse momento está com promoção de Black Friday, tá? Essa promoção é por tempo limitadíssimo, então acessa lá o nosso site, que o link vai estar aqui na descrição, se inscreve para você começar do zero, sem nenhum conhecimento, e aprender tudo que você precisa para criar os seus primeiros projetos e quem sabe um dia criar um projeto que também gere um faturamento legal. Talvez não tanto quanto esse, mas algo que seja interessante aí e uma renda extra para você. E eu quero saber de você se você já tinha ouvido falar de Stable Diffusion, tá? Qual que é a aplicação que você consegue enxergar além de criar avatares, né, de criar fotos de profile? O que você consegue imaginar que dá para fazer com esse tipo de tecnologia? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like porque ajuda muito o canal. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu!